Olá pessoal, Gustavo Rocco aqui, e hoje o assunto é sério e para muitos vai ser como um balde de água gelada. Mas se você está aqui é porque busca crescimento real, e o crescimento real ele não sobrevive somente de ilusão. Quero conversar com você sobre o fracasso, especificamente porque 99% das empresas fundadas por jovens entre 18 e 25 anos fecham as portas antes de completarem 2 anos de vida. Se você abrir hoje o Instagram ou o YouTube, vai ser bombardeado por jovens da nossa idade ostentando carros, dashboards de faturamento e prometendo que o empreendedorismo é um caminho de liberdade absoluta e dinheiro fácil. O que ninguém te mostra é o cemitério dos CNPJs, que fica para trás. O que ninguém te mostra é o jovem que fez 100 mil reais em um mês com um produto viral e 6 meses depois estava devendo praticamente o dobro, porque não sabia o que era fluxo de caixa, não sabia gerir estoque e principalmente não sabia lidar com pessoas. Eu mesmo precisei dar um passo para trás. Muita gente me pergunta por que eu não estou escalando um negócio de dropshipping, algo do tipo, nesse momento. A resposta ela é bem simples. Eu percebi que o erro da nossa geração é querer construir o telhado de uma mansão antes de cavar o alicerce. O que significa isso? A gente foca no lucro imediato, mas ignora toda a estrutura. E o jovem hoje sabe vender, mas ele não sabe contratar, ele não sabe manter um funcionário, ele não sabe como gerir e criar processos. E neste vídeo de hoje eu vou dissecar essa mentalidade amadora e te explicar por que eu decidi focar na minha graduação e pensar em uma pós-graduação estratégica antes de me lançar novamente como um dono de uma empresa. E se você quiser ser um empresário de verdade, não apenas um vendedor de internet que vai sumir daqui a pouco tempo, esse vídeo foi feito para você. Prepara já o café, pega um papel e caneta, porque a gente vai mergulhar a fundo na ciência da gestão que a maioria ignora. O primeiro grande motivo da quebra é que o jovem não quer ser empresário, ele quer ser o dono. E existe uma diferença gigantesca aqui. O dono quer o status, quer mandar, quer o lucro na conta para gastar no final de semana. O empresário, ele entende que ele é o primeiro, vamos dizer, escravo do sistema que ele criou. O erro número 1 começa na ausência total de processo. E o que é processo? Processo é a capacidade de você escrever em um papel como uma tarefa básica e de como ela é feita. De que forma para que qualquer pessoa com treinamento mínimo consiga replicar aquela tarefa com a mesma qualidade que você. E o jovem empreendedor médio faz tudo de cabeça. Ele é o marketing, ele é o suporte financeiro, a expedição. Enquanto o negócio é pequeno, ele depende só da energia dele. E aí funciona. A energia dele, o dia só tem 24 horas. Então essa energia vai acabar. Quando esse jovem tenta crescer, ele se depara com um caos. Como ele não tem processos definidos, ele não sabe como delegar, ele não consegue delegar isso, ele vai começar a centralizar tudo. E o resultado, o suporte ele começa a falhar, as vendas caem, porque ele não tem tempo de otimizar os anúncios. E a empresa começa a ficar sufocada pelo próprio dono. E eu vejo isso acontecer diversas vezes. O cara ganha dinheiro, mas ele não tem uma empresa. Ele tem um alto emprego mal estruturado. Se ele parar de trabalhar por 2, 3 dias, essa empresa ela cai. E sabe por que ele não cria processo? Porque dá trabalho. Porque exige sentar a bunda na cadeira e estudar administração, estudar logística, operações, áreas que não brilham na tela do celular, mas que são o que sustenta empresas como a Apple, a Amazon, ou essas pequenas empresas de bairro que está aí por 20, 30 anos. A gente precisa parar de ter orgulho de ser um multitarefa e começar a ter orgulho de criar sistemas reais que funcionam sem a gente. Agora vamos entrar em um ponto onde a maioria de vocês vai falhar. Pessoas. Grave o que eu estou dizendo. Uma empresa, ela é formada por pessoas, processos e produtos. E se você tem o melhor produto do mundo e um processo incrível, mas as pessoas que trabalham com você são erradas, sua empresa vai quebrar. E o jovem empreendedor médio, ele comete 2 erros fatais na hora de contratar. O primeiro é você contratar por amizade ou por vibe. Por exemplo, chama o melhor amigo ou chama o primo, porque realmente confia neles.
Só que a confiança não vai pagar boleto, não vai gerar resultado, não vai ter técnica. E quando esse amigo não entrega o que deveria, o dono, ele não tem coragem de ir lá e cobrar e demitir essa pessoa porque tem um vínculo. E ela tem um medo de estragar essa relação pessoal. Aí ele mantém um profissional incompetente dentro da empresa. Isso gera um ralo de dinheiro, desmotiva qualquer outra pessoa boa que esteja naquele time. O segundo erro é não saber o que cobrar. O jovem contrata alguém e diz, faz aí o marketing, mas ele não dá um indicador de performance, que é o KPI. Ele não dá as ferramentas, ele não dá um feedback constante. O resultado é que o funcionário ele começa a ficar perdido, o dono fica frustrado e a rotatividade, né, o turnover, ele fica altíssimo. E então contratar pessoas exige entender de perfil comportamental, exige entender de cultura organizacional. E se você não sabe que a sua empresa valoriza, se é velocidade, se é precisão, se é o atendimento humano, como você vai saber se a pessoa que você está trazendo, ela combina com o seu negócio? Então manter uma equipe motivada não é sobre dar uma mesa de ping-pong, um café grátis, é sobre realmente ter clareza de expectativas, é sobre o funcionário saber que se ele fizer X, ele vai ser recompensado com Y. A maioria dos jovens não sabe liderar porque ainda não aprendeu a ser liderado. Por isso que eu valorizo o meu momento atual. Atualmente eu estou como CLT, estou do outro lado da mesa, mas eu vejo como as decisões da diretoria impactam o meu dia a dia. Eu aprendo o que me motiva, o que me irrita como um colaborador. E essa experiência de chão de fábrica, de estar dentro de uma estrutura corporativa, está me dando uma bagagem de liderança que nenhum curso de 500 mil reais, 2 mil reais na internet conseguiria me dar. Eu estou estudando como o sistema de RH realmente funciona na prática para que quando chegar a minha vez de contratar, eu não seja o chefe chato que ninguém suporta, que faz a empresa quebrar por falta de talento. Vocês já devem ter ouvido aquela frase: se eu tivesse 8 horas para derrubar uma árvore, passaria as 6 primeiras afiando o machado. A maioria dos jovens da nossa geração está tentando derrubar essa árvore com um machado cego, sabe? Na força bruta. E se perguntando por que eu tô tão exausto e sem resultado. E eu decidi que 2026 é o meu ano de realmente afiar esse machado. Muita gente me vê estudando ciência e tecnologia na Federal e pensa, cara, Rocco, por que você está perdendo seu tempo estudando cálculo, física, lógica, se você quer ser empresário? E eu sempre falo para esse pessoal, porque essas disciplinas treinam meu cérebro para resolver problemas complexos. Empreender é essencialmente resolver problemas, um atrás do outro. E se eu não tenho esse rigor intelectual para terminar uma graduação que é difícil, como que eu vou ter rigor para gerir uma operação logística nacional, internacional, ou uma folha de pagamento de 30, 50 funcionários? Além da faculdade, eu estou também planejando uma pós-graduação, mas não é uma pós, sim, para eu ter o título, ter o diploma. É uma pós voltada para o mercado real. Então eu quero entender de governança, de direito empresarial, de sucessão, de estratégia financeira. E por quê? Porque o erro da maioria dos jovens é ganhar 10 mil e gastar 11. É não saber a diferença entre o dinheiro da empresa e o dinheiro do sócio. E eu estou usando esse tempo para construir uma base de conhecimento que seja indestrutível, inabalável. Porém, eu quero mostrar também, montar uma empresa, sim, mas eu quero que ela seja sólida. Não quero ser apenas um vendedor de curso que vive de aparência. Quero construir algo que empregue pessoas, que gere valor real e que se mantenha daqui 10, 20, 30 anos que seja, mas para isso eu preciso entender como o mercado de trabalho funciona hoje. Eu preciso adquirir esse conhecimento técnico que a maioria despreza. Então, é um conhecimento que não é aquilo de ficar postando no Reels, no TikTok, mas é um conhecimento que as grandes corporações funcionam. E se você quer ser grande, você precisa estar disposto a fazer esses pequenos detalhes que a maioria não faz. Então, estudar o básico até se tornar experiente no assunto.
E para fechar esse vídeo, eu quero realmente deixar um desafio para você que chegou até aqui. Se você tem uma empresa ou quer começar uma, me responda. Se você, por exemplo, sumir hoje, se seu negócio ele realmente vai continuar funcionando, você vai poder ser passado para outra pessoa. Uma coisa que eu falo, para de focar apenas no marketing de atração e começa a focar no marketing interno, na gestão dos seus processos. Documente a tarefa mais simples do seu negócio hoje. Estude sobre liderança e como contratar pessoas melhores que você. Não ignore essa educação formal ou técnica, porque ela te dá a ferramenta. E eu vou continuar documentando todo esse meu processo aqui, a finalização da minha faculdade, a escolha de uma pós, os aprendizados no meu trabalho atual e como tudo isso está moldando a empresa que eu vou construir no futuro. Porque o crescimento real que eu mostro aqui, ele é lento, é constante, é baseado em dados e execução. E não não em motivação vazia, sabe? E se realmente esse conteúdo faz sentido para você, se ele te deu uma perspectiva diferente sobre o porquê de tanta gente quebra, se inscreve aqui no canal, deixa seu comentário aqui embaixo se você prefere o caminho rápido e arriscado ou o caminho sólido e duradouro. Vamos debater um pouco mais sobre isso e a gente só tá no começo, gente, no começo de uma jornada. Até o próximo vídeo. Valeu!